Muito bem, muito bom dia a todos, a todas. Acredito que todos aqui presentes estão conseguindo ver, né, a tela inicial aqui do nosso painel, que com muita alegria o ENAMPAD e a associação, né, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Administração, conhecida, né, como ANPAD, ela, ela nos permitiu, por meio da divisão acadêmica de administração pública e outras divisões correlatas, interessadas nessa temática, estarmos aqui com vocês nessa primeira ação, num evento científico de expressão internacional, como é o caso do ENAMPAD, para poder compartilhar um pouco desse tema e desse programa que não começa hoje, mas que inaugura algumas das ações. Uma delas é essa presença para a difusão e prospecção, né, de atividades de uma maneira mais colaborativa, de uma maneira mais em rede. Então, aqui conosco estão 4 pesquisadores, professores de várias regiões do Brasil, para mostrar um pouco da nossa brasilidade nesse projeto e, ao mesmo tempo, um pouco das nossas peculiaridades territoriais frente a esse tema, frente a essa discussão. Agradeço, então, a todos aqui presentes e desejo a nós aqui um excelente painel. A forma como nós vamos conduzir ele será da seguinte maneira: farei uma primeira apresentação, né? Eu sou Magnus Amendoefer, da Universidade Federal de Viçosa, atuo no programa de pós-graduação em Administração Pública, né, no mestrado e doutorado, e também atuei mais recentemente agora na Universidade Federal de Ouro Preto, como professor também docente permanente no programa de Turismo e Patrimônio, desde o mês passado. E nesse sentido, eu vou fazer uma apresentação rápida da cátedra, mais ou menos uns 15 minutos, e depois, na sequência, nós teremos aí o professor Tiago Pimentel, também todos aqui terão aproximadamente 15 minutos. Eu acho que é importante a gente trabalhar com essa parte para a gente poder ter um espaço para diálogos, discussões, curiosidades, enfim, para a gente ter esse espaço mais interativo com todos vocês aqui presentes. Lembro que eu queria até confirmar com a Lidiane, que está nos oferecendo esse suporte aqui, mas outra pessoa, o pessoal da equipe, né, de bastidores da ANPAD, que muitas vezes não aparecem, mas são importantes para esse momento, agradecer a presença deles e pedir para confirmar se já está sendo gravado esse painel, para que a gente possa depois ter esse registro, né, para acesso futuro e, quem sabe, né, compartilhar com demais interessados ou aqueles que não puderem estar aqui conosco no futuro próximo. Então, Lidiane, só por favor, se você puder confirmar para a gente se está sendo gravado já. Sim, Magnus, está sendo gravado. Muito obrigado. Tranquilo. Então, vamos em frente. Então, com vocês aqui, nós vamos agora, eu vou apresentar um pouquinho do que é o nosso projeto da casa. Então, vamos lá. Então, essa cátedra, pessoal, é um projeto que a gente começa aí. Quem somos, né? Quem é essa cátedra? O que é essa cátedra? Essa cátedra faz parte de um programa da Unesco, né, como órgão vinculado às Nações Unidas, e que ele tem trabalhado com a proposta de fomentar, fortalecer e empoderar, por meio dessa associação global da Unesco, com iniciativas locais, regionais, ou que extravasam, né, muitas vezes as fronteiras de um país, como é o caso dessa cátedra. Nós somos a primeira cátedra global da Unesco com foco em economia criativa e políticas públicas. Essa cátedra, ela nasceu e ela é fomentada a partir de institutos de pesquisa, universidades, institutos tecnológicos no Brasil e no mundo. E, nesse caso, nós fizemos uma proposta, um projeto, né, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, o timeline para vocês de como tudo isso começou, mas ele envolve, então, esse mapa que nós temos aqui, onde a sede está vinculada à Universidade Federal de Viçosa, e nessa sede, nessa conexão, nós nos relacionamos, nós temos aí mais 17 universidades cofundadoras e temos pesquisadores que são os nossos pontos focais para fazer toda essa rede movimentar e acontecer e entregar alguma coisa, entregar valor público para a sociedade. Então, nós somos essa rede, né, com
14 universidades brasileiras, públicas e privadas, nas 5 regiões do Brasil, e também mais 4 universidades estrangeiras, 3 na Holanda e uma em Portugal. Aqui, nesse momento, nesse slide, nós estamos dando ênfase a 5 universidades que estão aqui envolvidas nessa exposição, nessa apresentação, direta ou indiretamente, com os pesquisadores aqui presentes. Aí vem outra pergunta: como surgimos, né, e para onde vamos? Nós começamos, né, assim, na Universidade Federal de Viçosa, começou durante um momento que é muito importante, que às vezes as pessoas, aos pouquinhos, estão compreendendo a importância e a amplitude do pós-doutoramento. Em 2015, eu tive a oportunidade de fazer um primeiro pós-doutoramento em Portugal, na Universidade de Braga, e o fato de Portugal estar vinculado à comunidade europeia, a gente acaba tendo acesso a muitas comunicações desse território mais amplo, e nisso eu tive o primeiro contato, né, comecei a ouvir falar desse programa de cátedras. E aí, em 2016, quando voltei para o Brasil, ficamos sabendo de alguns encontros, de algumas cátedras que estavam acontecendo com temas de interesse relacionado ao grupo de pesquisa, ao programa, às nossas linhas de atuação. Nesse caso, era focado em desenvolvimento, cultura e turismo, e nós fomos participar dessa conferência. Nesse caso, essa cátedra que serviu de inspiração e até para entender o que é isso na prática, ela foi realizada, ela está sediada na Universidade de Sorbonne, Sorbonne 4, em Paris, na França, e ela foi organizada, essa conferência, na qual tivemos o primeiro contato direto para entender como funciona, onde a conferência é um ponto de encontro muito importante presencial, e não só presencial nesse momento, né, que a gente vive uma compreensão da pós-pandemia, mas lá naquele ano, em 2016, nós começamos a perceber essa interação que não é só não é só na comunidade europeia, extravasa para os 5 continentes, a depender da capilaridade e das ações que cada cátedra realiza. E nesse evento que foi realizado na Hungria, em Budapeste, na Universidade Metropolitana de Budapeste, foi lá que pude ter o primeiro contato e compreender o papel dessa cátedra, não só no papel acadêmico, mas um papel de inserção social, um papel de inserção política, um papel de inserção que tem uma multidimensionalidade a partir dessas ações que são centrais em cada cátedra. Conhecendo um pouquinho essa experiência a partir dessa conferência em 2016, e depois se inspirando, buscando mais informações, em 2017, tivemos a oportunidade de acompanhar, mesmo que não presencialmente, mas à distância remotamente, e às vezes em diálogos com uma das lideranças da cátedra, que foi criada pela Fundação Casa de Rui Barbosa, no estado do Rio de Janeiro, que a fundação é um órgão vinculado ao ex-Ministério da Cultura, hoje vinculado ao Ministério do Turismo, mas a Fundação Casa de Rui Barbosa, por meio da pesquisadora e ex-servidora federal, porque ela se aposentou em 2019, a pesquisadora, uma das referências na área de cultura no Brasil, de gestão e políticas culturais, que é a professora e pesquisadora Lia Calabri, ela nos amadrinhou no sentido de nos permitir conhecer como foi todo esse processo com a Unesco, e, paralelamente, a gente começou a compreender e amadurecer e refletir sobre o desafio também de fazer um trabalho efetivo em relação a isso. Então, não era só a questão de se inserir nessa rede ou nessas ações globais em nível local, partindo de um contexto, no caso, falando de Viçosa, uma cidade do interior, que tem um certo isolamento geográfico, não tem aeroporto, tem uma dificuldade de acesso, fica a 220 quilômetros de Belo Horizonte, Minas Gerais, 160 quilômetros de Juiz de Fora, que são cidades de referência para nós aqui no estado de Minas Gerais, onde é o maior estado em termos de municípios do Brasil. Mas, infelizmente, nós estamos numa região que se chama Zona da Mata, que é uma região reprimida
economicamente, apesar de ter uma ilha de prosperidade e outras também, como a Universidade Federal de Viçosa. Nesse andar, 2018, nós começamos a aproximar diálogos, né, não só com a Universidade de 2017 para 2018 com Portugal, mas também com a Holanda, com pesquisadores de referência, principalmente na área de economia criativa e áreas de turismo criativo e outras áreas, gestão cultural, estudos culturais, ligados às universidades de Breda, Tilburg e Erasmus University, é claro, a Universidade de Coimbra também, em Portugal. E com eles foram nos estimulando a falar, não sei, a gente até perguntou, por que não parte, vamos montar uma carta, mas partindo da Europa? Eles falam, não, parte do Brasil, vai ser muito mais expressivo, vocês têm muito mais a oferecer do que a gente pode ter já um reconhecimento, uma distinção, mas vai ser muito mais expressivo e significativo se partir de lá e vocês movimentarem, ainda mais do interior para o centro, né? Ou dos interiores, ou das periferias, ou do sul global, onde for é melhor, é mais representativo, é muito mais legítimo. E aí foi isso que nos inspirou, e eles vieram, né, para um encontro que tiveram, um encontro de pesquisadores ainda mais limitado, ainda não era a rede em si, mas a rede só no imaginário, em Ouro Preto, e lá que começou os primeiros diálogos iniciais, em 2018. Então, a cidade de Ouro Preto, a Universidade Federal de Ouro Preto foi muito emblemática nesse ponto, e foi o ponto de encontro para começarmos começar a materialidade desse projeto, desse programa, né? Mais que um projeto, é um programa, desse programa, dessa rede em economia criativa e políticas públicas. E nesse sentido, nós fomos avançando. Em 2019, nós começamos a articular todas essas relações com pesquisadores que tinham alguma ação, algumas ações, e que nós já tínhamos conhecimento a partir de encontros. Os encontros científicos são muito importantes. Foi a partir deles que nós nos conhecemos aqui. A maioria dos colegas que estão aqui foi nos encontros. Então, é muito importante, não só esse encontro remoto, mas o encontro presencial, essas interações, esses diálogos formais e informais, que foram construindo aos pouquinhos essa rede, né, nacional, vamos dizer assim, que ainda não expressa todos os estados, mas que, de certa forma, tenta contemplar um pouco dessa diversidade brasileira que nós temos em termos territoriais e em outras dimensões também. Avançando, nós temos aí, então, fizemos a proposta, submetemos para a Unesco, tivemos que conversar muito com o escritório representativo da Unesco aqui no Brasil, em Brasília. Dialogamos com o Ministério das Relações Exteriores por meio desse escritório da Unesco, e tivemos que fazer toda uma mobilização com reitorias das universidades envolvidas, além dos próprios pesquisadores, para que a gente pudesse ter esse voto de confiança e com o know-how de cada um, seja em políticas públicas, seja em economia criativa, ou seja em temas que poderiam contribuir com a proposta dessa carta, com o projeto da carta, que está público desde 2020, depois, quem tiver interesse, nós podemos compartilhar, já está acessível na internet. A gente montou esse plano e mandamos, né? Mas veio a pandemia, e aí atrasou um pouco. Normalmente esses processos são morosos, levam no mínimo 1 ano, de 1 a 2 anos. O nosso levou quase 2 anos, para 2 anos e meio, e a pandemia intensificou isso, porque a pandemia atingiu muitos os órgãos internacionais, os organismos internacionais, e a Unesco também, não sabemos com detalhes, mas foi afetada também no seu contingente de pessoas, na sua capacidade de dar resposta às demandas e aos serviços que eles procuram difundir e trabalhar no âmbito global. E em 2021, né, nós fizemos ainda alguns reforços, falar, nós queremos, apesar da pandemia, apesar de estar demorando, nós estamos interessados. E aconteceu, né, no ano 2021, no ensejo das Nações Unidas, aí tem procurar fomentar a economia criativa como um eixo de desenvolvimento global, principalmente mobilizado pelos países do sul global. Em 2021 foi o ano do desenvolvimento sustentável pela economia criativa. Essa ideia de fazer essa plataforma, dessa campanha, era para retomar uns setores que foram extremamente atingidos pela pandemia, que foi a cultura, e que ajudou muitos outros setores, principalmente a nossa saúde, durante o nosso momento de isolamento, enclausuramento nas nossas casas, e que nos permitiu aí, pelo menos nos preservar
por meio da cultura, ou por meio dos produtos culturais, e a economia criativa também estava nisso. Só que muitas populações que trabalham com isso foram vulneráveis, né, foram extremamente abaladas, afetadas, e estão buscando se recuperar com isso. Por isso a gente acredita que a economia criativa vai ser um grande eixo de desenvolvimento para os próximos anos, os próximos governantes, e isso aqui para nós é uma janela de oportunidade muito importante. Então, 2022, nós estamos nesse momento, tivemos a aprovação em maio desse ano, então nós estamos agora preparando, esquentando os tamborins, e por meio dessa ação aqui, pública com vocês, já começamos a movimentar a cátedra. Tem muita coisa para avançar, mas ao mesmo tempo já estamos fazendo algumas coisas, e aos pouquinhos nós vamos abrir uma chamada pública para envolver outras instituições e pesquisadores, pesquisadoras do Brasil e do exterior para poder integrar a cátedra, para além dos cofundadores que a constituem. E aí, o nosso horizonte, né, esse programa da cátedra, a Unesco não nos atribui recursos financeiros, ela nos atribui não só a difusão desse programa, das universidades cofundadoras, a rede em si, mas também ela nos permite o uso para fins desse programa, dentro do projeto da Cátedra em Economia Criativa e Políticas Públicas, o uso da marca, né, da logotipo da Unesco para essas finalidades. Então, para isso também tem um valor muito importante para nós, e isso tem nos ajudado, e a gente, nesses 3 meses de ação, a gente já tem algumas entregas para compartilhar e outras coisas que estão ainda e vão avançar certamente. Então, o horizonte desse projeto, para todos os programas da Cátedra da Unesco, é de 4 anos. Então, de 2022 até 2026, teremos o primeiro ciclo, depois nós podemos fazer avaliações, monitoramentos, fazer entregas e, acima de tudo, por meio das redes sociais, fazer uma transparência do que nós estamos realizando, que isso é um dilema e é um fator crítico das cátedras no mundo, né? Essa prestação de contas, essa accountability, e a gente, de alguma forma, vinculada, em maior ou menor grau, com questões de administração pública, para nós é fundamental ser exemplo. E a gente vai buscar ser exemplo nesse sentido, e quem sabe contribuir, subsidiar políticas globais, não só no âmbito do programa Unitwin da Cátedra da Unesco, mas também em outros programas nesse sentido, que tem essa dificuldade, esse desafio. Então, 2026, a gente vai poder solicitar uma renovação para buscar aí um horizonte 2030 e fazer uma avaliação do que a gente tem, de fato, entregado em termos de entregas, produtos, soluções, capital humano para esse setor emergente e setores correlatos que, de certa forma, integram ou se apropriam da economia criativa, e também nas políticas públicas setoriais e intersetoriais, pensando as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nesse sentido, a gente tem se concentrado nos objetivos 8, nos objetivos 11, 12 e 17 por meio desse projeto da Cátedra. Não quer dizer que os outros objetivos não apareçam nos próximos projetos, mas o projeto que foi aprovado na Unesco norteador, ele envolve, né, essa questão do objetivo 8, 11, 12 e 17 da Unesco. Então, o que nós estamos buscando? Né? Então, é promover um sistema integrado de rede, de pesquisa, treinamento, informação e documentação sobre economia criativa, né, presencial por meio das instituições, remotamente e virtualmente por meio por meio dessas tecnologias que nós temos disponíveis, acessíveis, e buscamos fazer essas sinergias que já estão gerando, né, resultados. Então, a nossa proposta é facilitar, né, a colaboração não só dos pesquisadores que já fazem parte, mas daqueles que estão por aí, né, espalhados, ilhados, e às vezes precisam e podem, né, se envolver com a cátedra, e alguns já estão se envolvendo, mesmo que de uma maneira informal, e que depois nós estamos buscando aí uma institucionalidade por meio de acordos de parceria, cooperação entre as universidades cofundadoras ou a própria universidade sede, e assim a gente vai avançando no desenvolvimento desse setor. Então, especificamente, nós temos 4 objetivos: contribuir, né, para o desenvolvimento dessa economia criativa, promovendo o desenvolvimento regional sustentável nas nossas localidades, onde essas universidades e institutos de pesquisa estão inseridos. Lembrar que isso é uma rede que é acadêmica, mas ela não é fechada, restrita à academia, ela necessita e precisa ter interação
com organizações não governamentais, com organizações empresariais, com outras, com coletivos, enfim, nós precisamos ter isso para poder avançar de certa forma, fazer entregas mais substantivas. E, nesse sentido, criar um centro de excelência, né, principalmente procurando trazer informações sobre os efeitos e impactos desse desenvolvimento, que muitas vezes podem ser positivos, mas outras podem ser não intencionais, gerando alguns efeitos não desejáveis, e que nós precisamos também ter essa preocupação, essa autocrítica e esse olhar. Né? Nesse sentido, nós estamos já desenvolvendo programas de treinamento, pesquisa, apoiando programas de pós-graduação que já atuam na economia criativa por meio de mestrados profissionais, mestrados acadêmicos, doutorados que estão aí, que estão por vir em termos de indústrias criativas. Estabelecer essa rede multidisciplinar, isso é muito importante para a gente. A diversidade está nessa multidisciplinaridade e a riqueza dessa rede está nessa variedade de profissionais que não é só da administração, não é só do turismo, é das ciências sociais, é da engenharia, é da área da saúde, enfim, é essa riqueza que faz com que haja uma potencialidade na economia criativa e envolvendo outros setores a priori que nós estamos assim partindo, que são as nossas referências nessa trajetória, o turismo, os eventos culturais e a gestão da cultura. E cooperar com a Unesco nos seus projetos e nas suas cátedras também é algo que está no nosso horizonte. Então, a trajetória da economia criativa, eu não vou falar, isso daria um outro painel, e temos aí os nossos colegas para poderem também falar um pouco das suas experiências dentro dos pequenos e preciosos 15 minutos de cada um, que eu já estou encerrando aqui a minha fala, vai passar a palavra daqui a pouco na sequência para os demais. Nós temos aí uma trajetória, né, que aqui só estou ilustrando alguns documentos online, assim, que vem antes da independência do Brasil, que vem do período do Império, de 1819, com os trabalhos do Visconde de Cairu, que já falava um pouco do desenvolvimento pela criatividade, embora não falava do termo da economia criativa. Celso Furtado, embora não seja algo central no pensamento econômico, social, que ele desenvolveu em toda a sua história de vida, mas também é uma parte importante que norteou, né, o primeiro plano de Secretaria de Economia Criativa só em 2011. Mas a gente tem uma trajetória que precisa ser resgatada nesses mais de 200 anos, que há expressões criativas inovadoras e também, né, também não podemos considerar, em termos práticos, as gambiarras, não no sentido pejorativo, mas também no sentido de potencializar soluções, mesmo que provisórias, ou, quiçá, mais permanentes, a partir de coisas que foram improvisadas, né, com os recursos que ali a pessoa detinha, né, com o pássaro na mão, com o que ela possuía. E o que sabemos, o que saberemos nesse passado, presente e futuro? Né? Nós estamos aí, né, buscando compreender a economia criativa no contexto brasileiro, na América Latina, na Iberoamérica, tentar entender nossos pontos de convergências, nossas peculiaridades, mas aí a gente tem alguns elementos que a gente precisa destacar, porque ela se relaciona com o capital humano, intelectual, social, cultural, com as teorias de conhecimento. Ela requer a existência de práticas, gestão de criatividade de alguma forma, mesmo que elas não sejam padronizadas, estruturadas, mesmo que elas sejam ainda simples, não vou falar precárias, né, mas que sejam ainda embrionárias ou ainda mesmo que não estruturadas. Ela tem um valor expressivo e simbólico que se expressa nos valores de troca e nas funções de determinados bens e serviços, requer, e principalmente nos países desenvolvidos, possui, ou nas grandes corporações, porque a economia criativa não está também só nas comunidades, está também nas grandes organizações e corporações no mundo, requer também propriedade intelectual, mesmo que não formalizado. E envolve aí, né, aspectos de inovação, pioneirismo, geração de valor e, ao mesmo tempo, dependência, que é a internet, que também tem mobilizado muito essa questão desse setor, porque esse setor ele é amplo. Um trabalho do Marco Arco, lá da Universidade Federal da Paraíba, no livro do Brasil Criativo, de Cláudia Leitão e Ana Cláudia Machado, pessoas que têm trabalhado com a economia da cultura, com a economia criativa, mostra, olha, a pluralidade, a variedade
e quão amplo é a economia criativa no Brasil. Aqui só mostrei em tela aspectos que estão nesse livro e que depois valeria a pena. Esse livro está gratuito, disponível pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, online, né? É só procurar por um Brasil Criativo que vocês vão encontrar esse livro online. E o que fazemos, passado, presente e futuro? Né? Temos trabalhado em rede, temos aprendido com isso, que não é algo simples, é algo que nós estamos aprendendo. Não, pelo menos na maioria dos colegas e demais pessoas que nós interagimos, poucos tiveram alguma formação na sua trajetória de vida que envolve colaboração e rede, em termos de aprendizagem formal ou até mesmo em outras aprendizagens. A gente tem aprendido isso. São raras as exceções que tiveram talvez esse privilégio ou essa condição e essa oportunidade. E projetos, né, de pesquisa e extensão, geração e difusão de conteúdos, encontros e reuniões, fóruns, parcerias de cooperação, fortalecimento da educação superior nesse campo. E aí a gente fez o primeiro evento da cátedra, né, tem esse lado formal, o lado informal, buscando trazer questões nacionais, questões regionais, né, e foi o primeiro evento na véspera da formalização e da aprovação da cátedra, dia 17 de maio desse ano. Fizemos essa primeira atividade viçosa para começar os trabalhos, aproximando algumas universidades que puderam estar conosco, cofundadoras da Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal de Ouro Preto, e alguns outros pesquisadores que estavam por Viçosa ou passando por Viçosa, para que a gente pudesse fazer e começar a fomentar, fazer com que essa cátedra pudesse sair do papel e começasse a acontecer, pelo menos no nível local e aos pouquinhos ampliando a sua inserção. Né? Tivemos projetos de pesquisa já esse ano, já mencionando a cátedra, com resultados esse ano entregues, né, envolvendo aí as cidades criativas da gastronomia da Unesco, né, projetos de governança e desenvolvimento sustentável, e tem outros projetos por vir de outros colegas da rede, né, a priori nós temos sempre procurado envolver a rede, mas a gente sabe que nem sempre é possível envolver todos, mas sempre envolver pelo menos duas instituições para que pudessem aproveitar e disseminar, fomentar. Isso é um processo de aprendizagem, de construção de confiança, de perceber pontos comuns e, enfim, né, de afinidades que a gente vai aprendendo e descobrindo com o tempo. Fizemos uma chamada de trabalhos que já tiveram os artigos publicados sobre cidades e territórios criativos na primeira revista de indústrias criativas brasileira, mas que já nasceu com uma perspectiva internacional e que em breve deve ser inserida no Web of Science daqui a alguns anos, devido ao trabalho de gestão editorial da sede dessa revista que está na Fevale, lá em Novo Hamburgo, no estado do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. E essa parceria conseguimos já ter trabalhos estrangeiros, né, e nacionais para poder fomentar esse trabalho. Então, esse é um primeiro esforço, que já tem resultado, já está na internet. Estamos também promovendo e estimulando aulas magnas, aulas inaugurais em programas de pós-graduação ou até mesmo em cursos de graduação, para a gente poder sensibilizar, aproximar os futuros profissionais ou os pesquisadores desse mercado, inclusive para mercados não acadêmicos, para ampliar a inserção de mestres e doutores também nas organizações, principalmente por esse mercado. Então, esse é um caminho. Lançamos o Instagram da cátedra, que está ainda embrionária, e aos pouquinhos a gente vai mobilizar. O trabalho que nós fazemos é muito voluntário, e aos pouquinhos nós vamos criando aí recursos de diferentes naturezas para que a gente possa avançar. Muitos dos nossos trabalhos e publicações estão começando a ser inseridos no repositório, muitas coisas estão por vir e ser incluídas e ser disponibilizadas, onde a gente cria um registro internacional da EOI. E, por fim, né, não menos importante, nós estamos aí, né, organizando uma atividade que é um ponto de encontro muito importante para essa oxigenação, para essa vitalidade, para essa articulação e crescimento qualitativo e também quantitativo dessa própria rede, para a finalidade econômica e de políticas públicas. Então, nós fizemos um esforço combinado com os Seminários Internacionais de Administração Pública, é um evento da Universidade Federal de Viçosa, juntamente com o evento da rede, para poder fazer a primeira edição desse evento, e precisar, mesmo que ele aconteça de uma maneira mais limitada, talvez aquém do que a gente deseja ou sonha, mas pelo menos a gente faz acontecer para começar a fazer os primeiros passos, mesmo num ano tão
delicado, como é esse ano de 2022, com eleições, com essa retomada do presencial, depois de tanto tempo, quase 2 anos, né, no isolamento, no distanciamento, no remoto. Então, toda essa aprendizagem e essa ressocialização para nós é importante. E a gente vai fazer, então, dia 5 e 6, segunda e terça-feira de dezembro, lá na Universidade Federal de Ouro Preto, um evento gratuito para a população, para a comunidade, para quem é curioso e quer se aproximar dessa temática em termos de práticos e acadêmicos, e tem um custo, um valor simbólico para a parte científica, que remete publicações, que é a apresentação de trabalhos técnicos ou científicos associados a essa temática. O site é catedraunesco.org. Nós tivemos até esse privilégio de conseguir esse domínio para poder centrar a nossa cátedra para essa difusão. Então, nós temos o apoio do CNPq e FAPEMIC, embora temos aprovação, os recursos ainda não foram descentralizados para que a gente pudesse já começar a investir nesse evento com mais força, né? Nós estamos investindo, aqui eu estou colocando, daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês, está ofuscando aqui, mas daqui a pouco eu acho que vou conseguir liberar, mas já temos aqui a nossa lâmpada para lançar luz para isso. Então, eu finalizo minha fala e passo a palavra para os nossos painelistas, que vão trazer coisas mais importantes do que eu trouxe aqui, tão importantes quanto, né? E nessa filosofia de construir pontes é que eu passo a palavra, então, para o professor Tiago Pimentel, que na sequência vai falar um pouquinho, né, dentro dos seus 15 minutos que cada um vai ter de fala, e ao final nós vamos abrir espaço para aqueles curiosos, para aqueles interessados em saber mais informações. Obrigado. E, professor Tiago, muito obrigado pela presença e estou aqui para auxiliá-lo aqui nos slides na sequência. Perfeito. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade concedida, né? Um bom dia a todos. E só para confirmar, você se importa de passar então o slide, Magnus? Eu acho que você é quem está controlando. Confere? Confere, eu já estou passando aqui, já joguei para a introdução. Tudo bem, tá ótimo. Pois bem. Então, eu tentei fazer uma espécie de uma apresentação razoavelmente livre, né? Embora supostamente fundamentada, né, em conhecimentos científicos, teorias, enfim. Um pouco de reflexão filosófica que eu acredito que também seja necessário para suplementar um eventual déficit teórico ou déficit metodológico e, sobretudo, do ponto de vista de resultados, né, de aplicabilidade em termos de práticas, né, ações sociais e desses resultados, né, de maneira coletiva, digamos assim, nas rotinas, né, no cotidiano. Então, eu vou fazer uma fala razoavelmente curta e livre para poder tentar me ater ao tempo, né? E eu preparei, de certo modo, 5 passos, né, para que nós possamos construir ou embasar, né, a minha fala, o meu raciocínio aqui nesse dia de hoje. Bom, a questão fundamental é refletir sobre o papel contemporâneo da gestão das políticas públicas, né, no contexto latino-americano e ibero-americano, uma vez que, né, tem universidades também europeias que participam, né, em particular portugueses, espanhóis, que participam também da rede, né, da cátedra. E quais as conexões, né, desse contexto e das possibilidades de ação permeadas por uma lógica de criatividade, mas visando, almejando, né, um desenvolvimento econômico e social. E dentro do campo de possibilidades, que é bastante vasto, né, do que eu poderia eventualmente abordar aqui, eu conduzi o raciocínio, tracei um recorte, né, entendendo que o desenvolvimento, que é aquele fim, aquele algo, né, um objetivo visado, digamos assim, ele depende, em certa medida, dentro desse contexto prévio, né, que foi mencionado, ele depende da elaboração, formulação, implementação, né, avaliação de políticas públicas, né, da participação do Estado, das ações que o Estado faz, tudo que o Estado faz é, de algum modo, uma política pública, e que isto seja feito da melhor maneira possível, né, ou seja, da execução de políticas públicas bem feitas, né, bem formuladas, bem planejadas, bem implementadas. E isto, por sua vez, né, depende de algum grau de conhecimento.
né? Nós podemos fazer políticas públicas que sejam fundamentalmente orientadas pelo senso comum, ou podemos fazê-las, né, de uma maneira mais cientificamente robusta, mais bem orientada, o que supostamente, né, tende a elevar o grau da sua efetividade, sua eficácia, efetividade, né, dos resultados que podem ser alcançados. No entanto, né, o conhecimento científico ele não é tudo, ou na verdade dentro dele nós temos espaços também, né, para incorporar uma certa dose de criatividade ou de imaginação, né? Essa imaginação ela precisa ser de algum modo também disciplinada ou domesticada, né? Mas é preciso e é necessário, né, imperioso termos insights, né, termos criatividade dentro do próprio pensamento científico. De outro modo, ele cairia no reducionismo tecnicista. E isso, por si só, não consegue dar conta da complexidade da realidade, né? Então, este basicamente é o raciocínio, é o argumento central que eu gostaria de desenvolvê-lo aqui. As premissas, então, são de que a criatividade, ela depende de um certo acervo de capital intelectual, né? Mas isso é diferente da maneira de explorar, né, livremente ou espontaneamente a criatividade. Então, é necessário nós trabalharmos com a criatividade, mas dentro de um escopo, né, de uma discussão, de uma domesticação, né, desta criatividade ou dos insights que nós podemos ter de inovação, alinhado, né, em discussão, passo a passo, com um pensamento científico, ou seja, que domine métodos, que tenha maneiras de se expressar, intervir na realidade de forma, né, controlada, eficaz, né, com elevado grau de êxito, mas que não alige, não deixe de fora, né, essa outra dimensão humana muito importante. O nosso contexto fundamental, ele não é muito, digamos, estimulante, né? Ele não é muito, ele não nos fornece as melhores opções de ação, né? Mas como diria Marx e outros teóricos, os homens, ao fazerem história, não escolhem as condições em que eles a fazem, né? Então, nós temos que trabalhar de acordo com as possibilidades de ação do nosso contexto. Quais são essas marcas fundamentais, né? Nós temos um subdesenvolvimento material e teórico, né? Na América Latina, em geral, em particular no Brasil, né? Nós ainda precisamos dar sequência e concluir processos que são frequentemente interrompidos, né? Processo de urbanização, industrialização, racionalização, a modernidade, ela não se completou de fato, né? Nessa parte dos trópicos, né? Nós também temos, do ponto de vista específico nas políticas públicas, uma tendência predominante a uma visão reducionista, né? Em particular, funcionalista, e que se opera, né, de uma maneira predominantemente tecnicista, quando existe algum grau de implementação, de uso de conhecimento científico, porque a outra possibilidade, que também é muito comum no contexto, né, que nós vivenciamos, é de um total casuísmo, né? Ou seja, de não aplicação de ferramentas, processos, uma lógica necessariamente científica neste processo. E quando nós chegamos, então, né, a pensar em utilizar procedimentos científicos e fazê-lo considerando uma certa criatividade ou uma imaginação sociológica, né, mais disciplinada, mesclada com esses métodos e técnicas científicas, o processo, né, fica ainda mais escasso. É muito raro encontrar um tipo de situação em que isso se manifeste, né? Então, esse é um pouquinho do nosso contexto. Se você puder passar a próxima, Magnus, por favor. Então, esse é o nosso background, né? Se nós pudéssemos passar, então, e organizar a nossa discussão em três grandes eixos, digamos, um deles seria o Estado contemporâneo, né? O Estado contemporâneo, ele enfrenta alguns desafios também no plano material e empírico, né? Atualmente, nós vivemos, no contexto contemporâneo, uma crise do welfare state que foi aprofundada. Esse fosso ele foi intensificado por uma sucessiva ou sucessivas ondas, né, de discursos e práticas neoliberais que se converteram num referencial global, né, mais ou menos, entre aspas, universalmente, unanimamente, né, quase disseminado, de modo que daqui na China, né, ou formas de capitalismo, as diferentes variedades de capitalismo, né, existentes,
elas são mais ou menos submetidas e incorporam de maneira híbrida ou flexível princípios fundamentais, né, do sistema capitalista, atualizados, né, através de modelos de empresariamento, seja no nível individual, seja no nível coletivo, e, de certo modo, esse contexto ele se tornou praticamente universalizante, né? É muito difícil, se não impossível, encontrar saídas, né, pelo menos por hora, neste momento que nós vivemos, a esse contexto e a maneira como ele se impõe a uma unificação, tanto do ponto de vista político, né, social, mas sobretudo econômico, né, da mundialização da economia, que nós enfrentamos nos últimos 500 anos, com particular acentuação desse processo, né, quiçá nos últimos 30 ou 40 anos. Pois bem, quando nós focalizamos esse contexto de forma mais específica e imediata na América Latina, nós identificamos que existe uma sucessão de crises, né? Nós vivenciamos praticamente uma crise permanente, né? Haja vista os diferentes exemplos que nós podemos citar, desde o Brasil, Argentina, enfim, Chile, a América Latina é repleta, né, desses exemplos, e essas crises elas não são apenas econômicas, né? Evidentemente, há um componente estrutural fundamental econômico, né, que ele, em síntese, ele depende da nossa própria trajetória, né? Ele vem junto com a nossa trajetória de dependência nos últimos 500 anos, né? E esse componente estrutural e econômico, ele é recheado, ele é permeado, atravessado por elementos culturais, elementos políticos, né, que de certo modo retroagem, né, e impactam, digamos assim, recondicionam, retroalimentam este processo, fazendo com que a causalidade circular do mesmo, ela seja intensificada, eventualmente, né, ampliada de forma espiral, e se projete, digamos assim, espaço-temporalmente de forma deslocada, e nós tenhamos alguma dificuldade para rompermos, né, com esse ciclo. Bom, do ponto de vista do plano teórico, nós podemos identificar, né, três grandes escolas ou abordagens, né, para simplificá-las aqui de uma maneira razoavelmente esquemática, né? Nós podemos identificar uma abordagem anglo-americana, né, que fundamentalmente ela se baseia numa análise de políticas públicas a partir de uma perspectiva funcionalista. Nós temos uma vertente europeia, em particular, talvez com uma maior marca, um traço distintivo, né, francesa, que poderia ser chamada, mais recentemente foi entendida assim, como sociologia da ação pública, né? E se nós focalizarmos o nosso contexto mais imediato, né, nós temos um certo pluralismo analítico na América Latina, que faz uma mescla, na verdade, né, talvez predominantemente utilizando ênfase, né, um enfoque americano, estadunidense, mas que, de certo modo, faz uma síntese, uma mescla muito eclética de diferentes tradições, autores, né, e, de certo modo, incorpora esses elementos, tanto na sua análise, do ponto de vista, né, teórico, no modelo abstrato, quanto nas suas aplicações e intervenções práticas, digamos assim. Se você puder passar mais uma, Magnus, por favor. Essas políticas públicas, né, a ação do Estado de uma forma geral, quando são, nem sempre são, quando são, de algum modo, orientadas de uma perspectiva ou de uma maneira científica, né, elas também podem enfrentar limitações, tanto, né, do ponto de vista do quadro, né, teórico, epistemológico, metodológico, né, do qual advém ou faz parte, como, por exemplo, dessas três correntes esquemáticas, né, que eu apresentei, como do ponto de vista de um plano material, concreto ou empírico, que nós enfrentamos na realidade, na maneira de tanto de identificar, estudar, quanto também depois de implementar, aplicar ações nesse mundo, né, no mundo material, digamos assim. Do ponto de vista do conhecimento científico, né, nós também, de certo modo, nas ciências humanas, de uma maneira bastante alargada, nós também vivenciamos uma crise que ela é permanente. Uma crise que faz uma, uma inflexão, uma discussão sobre, a partir de pontos de vista diferentes, né, do que deveria ser uma unidade metodológica, né, se nós deveríamos ter uma unidade metodológica nas ciências humanas e naturais, ou se nós devemos, de certo modo, ter uma especificidade, né, metodológica nas ciências humanas, se nós devemos reduzir, né, a ciência a um tecnicismo na aplicação de métodos, processos, a uma
digamos, fórmula matemática, como a gente poderia eventualmente fazer no caso de objetos inanimados, né? E assim sucessivamente. De certo modo, né, esse debate ele apresenta uma polaridade que vai desde uma perspectiva reducionista ou tecnicista, dada pelo positivismo lógico no começo do século XX, né, emblematicamente talvez ilustrada aí, ao relativismo, né, epistemológico, né, ultrarrelativismo pós-moderno no final desse mesmo século. Então, dentro desse espectro, né, muito amplo, digamos assim, de possibilidades eventualmente opostas, né, nós temos a identificação daquilo que é chamado de uma crise, e essa crise, de forma muito objetiva ou pontual, ela pode ser identificada, né, como uma ausência da combinação de elementos, né, tanto do ponto de vista teóricos das ciências em si, da epistemologia, da forma de produzir o conhecimento científico de uma maneira supostamente correta, quanto da conexão desse conhecimento com os outros domínios da vida, né, da vida humana em particular e as outras formas de conhecimento, né, que estão para além desse campo em particular. Dito de outro modo, né, falta um pouco de abordagem, né, filosófica para que nós possamos questionar, revisar e eventualmente suplementar as premissas que fundamentam o próprio conhecimento científico, né? Se você puder passar mais uma, por favor. Já estou caminhando, são os 2 últimos slides. Então, esse déficit, digamos assim, né, de uma conexão bem fundamentada entre o conhecimento científico, né, e a maneira pela qual nós possamos utilizá-lo em conexão, né, com uma espécie de inovação, inventividade, talvez seja um dos desafios maiores que se apresentam, né, para a ciência em si e para os desdobramentos do que ela pode fazer, né, por nós, na nossa realidade mais imediata. E aí nós chegamos, então, ao quarto, né, terceiro tema, o quarto item aqui da minha apresentação, da minha fala, que é a criatividade. Mas não basta nós nos contentarmos com uma criatividade espontânea, né? Essa criatividade, esse caráter espontâneo, ele é praticamente natural, ele faz parte da nossa condição humana. Ele está dado no senso comum. Mas o conhecimento científico, ele é um afastamento progressivo, ele impõe uma ruptura epistemológica com relação ao senso comum, né? Então, não basta nós termos uma certa criatividade ou inventividade, né, dada pela nossa própria condição. É preciso que nós trabalhemos e incorporemos, né, essa dimensão criativa ou inventiva de uma forma, entre aspas, domesticada ou controlada, onde nós possamos extrair, né, aquelas ideias, filtrá-las, peneirá-las, né, extrair aquelas ideias que têm algum tipo de insight inovador e que possam ser, né, reverberar, serem aplicadas, né, de forma experimental, controlada, dentro de um processo de conhecimento científico, né, que nos permita um conhecimento aprofundado da realidade, daquelas ideias, né, ou daquelas expressões muito espontâneas que não passam por tal crivo, né? Quando nós aplicamos esses princípios, nós podemos fazê-lo também de forma individual ou coletiva, né? Nós estamos numa era, num momento histórico, onde o tipo de interação predominante, ela se faz, tanto na academia quanto fora dela, se faz através das relações sociais, sobretudo através de redes, coletividades, uma maneira fundamentalmente grupal, né, ou associada da vida humana. E nesse campo, nesse ponto específico, a criatividade social, né, ela pode adquirir uma dimensão de uma subjetividade coletiva, que é onde nós poderíamos exatamente trabalhar, né, de forma mais específica, mais contextualizada, as possibilidades de um ganho de um insight, né, ou de insights, inventividade e criatividade, né, controlados, né, de forma científica, digamos assim, né, selecionados, mas ampliados e reverberados para uma coletividade, né? Em síntese, essa criatividade social e coletiva, ela cientificamente sendo bem informada, ela pode ser transferida por homologia entre, né, ou para outros campos sociais, né, inclusive para uma aplicação prática, né, ou empírica, digamos assim, direta, tendo eficácia social através de políticas públicas, por exemplo.
Magnus, se você puder passar para o último, obrigado. Então, apenas a título de introdução, né? Claro que nós não esgotaremos e nem traremos respostas cabais, né? Para o tema, mas apenas a título de reflexão, que eu tentei expor esse breve raciocínio aqui, eu gostaria de sugerir ou apontar, talvez, avenidas, né? Muito mais do que uma fórmula ou uma resposta muito específica, mas avenidas para reflexão, né? Uma delas é que nós precisamos de mais filosofia e menos tecnicismo. Nós precisamos incluir, isso não significa eliminar, alijar ou excluir, né, a dimensão do controle técnico, não se trata disso, mas significa nós suplementarmos essa dimensão por uma revisão das suas bases, né, suas premissas, do próprio conhecimento em si, de forma constante, né, e cada vez mais aprofundada, para que nós possamos, inclusive, nos dar conta das limitações que o próprio conhecimento científico produzido tem em si mesmo, né? E quais têm sido essas limitações e, consequentemente, seus possíveis desdobramentos e implicações para a prática, né? O controle da teoria é um controle da interpretação dos fatos, é algo fundamental. Ele é importante, né? Muito importante, na verdade, quando a gente observa a divisão, né, geopolítica, né, do capitalismo acadêmico contemporâneo, nós observamos uma divisão entre aqueles que produzem e controlam teorias e aqueles que são consumidores, né? Mas essas teorias, elas podem ser feitas por nós também, né? Isso não impede, não existe uma linhagem de nobreza ou um sangue puro, né, que faça com que apenas alguma coletividade ou um grupo de pessoas produzam essas teorias e outras não. Nós também podemos fazer isso. Só que para fazê-lo nós precisamos dominar, né, cientificamente, tecnicamente bem os conhecimentos de um determinado fundamento de uma área e, se possível, na medida que nós fazemos isso, suplementados por essa reflexão filosófica mais aprofundada. Em síntese, né, só reflexão filosófica aprofundada, né, poderia permitir um acesso às bases e pressupostos do conhecimento e a sua revisão e correção contínuas, né, fazendo com que a gente gere um conhecimento melhor, né, mais correto, mais preciso, mais aprofundado, com desdobramentos empíricos. E aí, só para poder fechar minha fala, eu gostaria de trazer uma outra questão, um outro problema, né, porque isso se manifesta, talvez a minha fala possa ser um pouquinho menos aplicada, né, no momento inicial, mas isso se manifesta de forma muito direta e contundente na prática, né? Como? De várias maneiras, mas especificamente eu queria chamar a atenção de um ponto, né, através de um problema, né, intergeracional da transferência de conhecimento. Como é que nós socializamos as novas e futuras gerações, né? E isso pode ser disjuntivamente desmembrado em pelo menos dois, né, subitens. Um, né, que é o que a gente está transferindo, né? Que tipo de conhecimento a gente transfere para os pesquisadores do Brasil, os novos mestres e doutores, mas também, se nós podemos pensar num plano mais empírico, prático, né? Por onde andam os quadros técnicos? Como é que eles são formados, né? Como é que eles adquirem os conhecimentos que serão aplicados na sua rotina de trabalho, né? Prática, digamos assim. Ou eles agem num vácuo, né? Supostamente não. Né? Então, se eles agem com base em algum tipo de conhecimento, de experiência ou vivência, qual é esse tipo de conhecimento? Né? Porque estes quadros são quadros que nós utilizamos na nossa aplicação de todas as nossas ações, rotinas e práticas diárias, né? Sejam eles científicos ou do senso comum. E na medida em que a gente, eventualmente, caminhe para uma suplementação de um senso comum mais bem fundamentado, eventualmente se aproximando de algo científico, e também, do mesmo modo, um conhecimento científico que seja supostamente mais bem informado, inclusive, né, criativo, né, com insights, nós conseguiríamos, eventualmente, passar por uma nova fase, né? Não só de ação, mas também de capacidade de intervenção supostamente mais bem qualificadas. Bom, era isso que eu tinha para apresentar e compartilhar com os colegas. Peço desculpas se eu passei um minutinho aí do tempo e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Fico à disposição se nós se desejarem discutir alguma coisa. Obrigado. Obrigado, professor Tiago. Vocês me ouvem bem? Sim. Pessoal? Uhum.
Ótimo, Sim, porque o meu ouvimos vídeo, por bem. algum Uhum. motivo, desabilitou, estou tentando reabilitá-lo, mas de toda forma não sou eu o protagonista desse momento. Eu agradeço ao professor Tiago, e todas as perguntas podem ser colocadas no chat ou no final dessa sessão. Nós vamos tentar, na melhor maneira possível, tentar cumprir os 15 minutos. Eu estou de uma maneira discreta, diretamente com os palestrantes, sinalizando quando faltam alguns minutos para terminar, para que a gente possa conseguir ter um momento de fala para todos. Nesse momento, então, vou passar a palavra para o professor Mário Vasconcelos, lá da UNAMA, lá de Belém do Pará, para também compartilhar com a gente um pouco dos seus conhecimentos. Professor Mário, fique à vontade, por favor. Bem, bom dia a todos que estão aqui presentes. Queria primeiramente já me desculpar pelo barulho, eu estou aqui na porta de uma sala fazendo uma obra aqui na universidade, começou hoje, não sei se está entendendo o barulho. Enfim, então, agradeço o convite por parte do Magnus, duplamente, né, para fazer parte da rede, da cátedra, né, e agora para fazer parte desse painel aqui da parte para discutir um pouquinho sobre um tema proposto, né, pelo próprio Coração da Mesa, sobre criatividade e inovação territorial, situando o Brasil. E aí eu acrescentei a palavra Amazônia, porque, particularmente, tenho trabalhado no contexto amazônico e não tenho, talvez, muitos elementos ou elementos suficientes para discutir todos esses aspectos de nível nacional, mas eu tenho alguns elementos que possam aqui contribuir no contexto amazônico. Então, muito obrigado ao Magnus pelo convite para a cátedra, como participar desse painel e fazer parte da rede, né, a partir das pesquisas que eu realizo. Eu queria fazer um breve destaque que, quer dizer, eu tenho trabalhado, como pesquisador, eu tenho trabalhado principalmente nos contextos de desenvolvimento local como um recorte específico, né, e minha área de estudo de estudantes amazônicos. Então, como eu trabalho com o conceito geral do desenvolvimento local, né, ele tem relações diretas e indiretas com as discussões sobre a economia criativa, né, as suas políticas diversas. Tá? Então, eu diria assim, não tenho trabalhos específicos, mas todos tangenciais e que têm relação direta ou indireta com a economia criativa. Então, essa temática, criatividade e inovação territorial, que foi projeto nesse debate, pode passar, Maria, por favor, traz, então, três conceitos que, para mim, são muito amplos, né, que caberia, digamos assim, a necessidade de um largo tempo para nós discutirmos, né, esses três grandes conceitos. No entretanto, eu faço aqui vou fazer aqui um breve recorte de como nós temos assim, concebido esses conceitos, né, no contexto das pesquisas que realizadas, né, e então adentrar logo em seguida, né, com a experiência mais regional vinculada à economia criativa. Tá? Então, eu vou brevemente falar desses três conceitos que eu acho que são importantes, porque é o escopo principal dessa apresentação, né? Desenvolvimento territorial, criatividade e inovação. Tá? Pode passar mais. Bem, e aí, como é que a gente concebe território? Né? Então, eu acho que isso é um ponto importante, uma vez que a gente vai falar de desenvolvimento territorial. Então, é fundamental que a gente assuma determinados pressupostos, né, do significado do conceito de território. Né? E aí, então, a gente tem interpretado, à luz da própria discussão interdisciplinar, que a gente tem da economia, que a gente tem da administração, da geografia, né? O território como um resultado, o território é um resultado de um processo de produção do espaço, um processo dinâmico de produção do espaço. Portanto, o território não é algo dado, não é algo físico, né? Ele é uma construção social, uma construção cultural, quer dizer, uma relação de construções culturais e sociais, ou sociocultural, podemos dizer assim, né? Que está interagindo com as demais dinâmicas que ali influenciam, né? Seja a dinâmica econômica, seja a dinâmica
política, né, que influencia o contexto do espaço e faz com que tenhamos esse processo de produção do território, da produção do espaço. A gente assume esse conceito, particularmente aqui na Amazônia, como eu disse, eu sempre fazer um recorte um pouco regional. Aqui na Amazônia nós temos, a gente costuma dizer, territórios ou diferenciados territórios. A Amazônia é muito grande, né? Então a gente tem assumido o conceito de Amazônia no plural, ou, no caso do estado do Pará, de Parás, né, no plural. Em face à multiplicidade de território, a diferenciações que existem intraterritorial no espaço físico. Cada recorte territorial específico tem uma dinâmica própria, ora, com influência significativa de outros contextos, né? Influência política, ou influência de projetos grandiosos de desenvolvimento, né? Ou então nós temos territórios, digamos assim, não diria isolados, mas são territórios mais de uma dinâmica mais própria, com menos intervenção por parte do Estado ou por parte do mercado. Tá? Então, quando há intervenção de alguma forma, ou do mercado ou do Estado, então o território vai se modificando, vai se reconstruindo permanentemente. Então, o território é entendido como uma produção permanente do espaço, mas uma produção permanente de construção e reconstrução. E aí é isso que a gente chama, de alguma forma, acaba assumindo sob alguma perspectiva, a perspectiva de desenvolvimento. Entendido o desenvolvimento como um processo contraditório, é um processo que há de infinito, e é um processo que sempre modifica o estado quo presente. Então, essa dinamicidade reconstrói o território permanentemente. Então, esse é um aspecto que a gente chama do conceito do território, né? E em função desse processo, cada território acaba assumindo perspectiva diferente. E a gente pegar um pouco do Milton Santos, né? Aí nós temos, então, a perspectiva de que todo território tem forma, função, estrutura e processos. Então, nós temos territórios que assumem uma perspectiva mais funcional, territórios que têm uma perspectiva mais influência do processo de desenvolvimento, né? E que conformam uma estrutura específica, uma forma específica. Então, pegando o Milton Santos na geografia, né, na cidade do território tem essa perspectiva, essa dinamicidade, assumir papéis diferenciados. Bem, no contexto de território e cidade, aí na discussão com a economia criativa, né, então nós temos aí esse processo que eu estou chamando de intervenção, né, do externo para o interno, chegada do externo, uma cultura global, né, que se relaciona com a cultura local. Como eu disse ainda há pouco, se o território é um processo de reconstrução permanente, uma produção do espaço, né, então a chegada do grande capital, do grande mercado, ou do Estado, né, dentro de uma cultura, às vezes, no caso da Amazônia, algumas tentativas de perspectiva homogeneizante do território, né, fazendo uma cultura mais homogeneizante, mais global, que interfere dentro de um contexto muito específico da realidade regional, vinculado à cultura local. Então, o território tem essa interseção entre cultura local e cultura global. Né? E aí, o que a gente assume na perspectiva cultural? Né? A gente vai buscar termos, né? A cultura são uma teia de significados construídos pelo indivíduo e pela sociedade. Então, essas teias permanentemente construídas, em função da sua trajetória histórica, que conforma a cultura de um território. E nesse caso, né, a cidade, já que estamos falando de cidade, adentrar em cidade criativa, né, ela acaba mudando, aí, quando assume um pouco o contexto de cidade criativa, ela muda um pouco a perspectiva de um espaço de valor de uso, né, do habitat, né, para um espaço de produção de valor econômico, né, que é o valor de troca. Então, a gente, assim, não questionando, mas só interpretando, né, digamos assim, que a cidade criativa ela vem buscar um pouquinho dessa interseção. Acho que essa interseção é interessante, mas em alguns casos, dependendo da história, de qual cidade você está falando, de qual território está falando, ela assume essa ideia, né, de mudança do valor de uso do valor de troca. Pode passar mais, talvez eu esteja falando muito devagar e eu acho que o tempo corre rápido. Né? Bem, então, dado isso, o que é desenvolvimento territorial? Desenvolvimento territorial relaciona com os fatores sociais, políticos, culturais e ambientais que não se consegue, que não se regulam somente pelo mercado. Tá? Então, o mercado
ele não, quando a gente fala em desenvolvimento territorial, a gente não pode entender, sob a nossa perspectiva, vou falar um pouco mais rápido, sob a nossa perspectiva, como o desenvolvimento baseado no mercado. Então, o desenvolvimento territorial envolve outros fatores que vão além do mercado. O mercado sozinho não dá conta de responder. Tá? E o desenvolvimento territorial, na perspectiva que a gente assume, que preclude a autonomia aplicativa, que ele é marcado pela cultura do contexto, daquele momento histórico, daquele momento da cidade, né? Que está vinculado a um conjunto de atividades que tem aquele território, atividades culturais, econômicas, políticas, sociais. E no caso da Amazônia, o contexto ambiental é muito importante e que está o tempo todo se interagindo, né? Interagindo na construção dos espaços, ou seja, na produção dos espaços. Pode passar, Marcos? Marcos, pode passar, por favor? Bem, então, dito, eu acho que se engatou aí, né? Então, dito isso, o que seria a criatividade? Então, agora passando para o conceito de criatividade, né? Então, a gente assume a criatividade. Estão me ouvindo, então? Porque saiu aqui o slide. Estão me ouvindo? Professor Mário, estamos te ouvindo. Deu um pico, uma paradinha, mas voltou, parece que é o normal agora. Tá bom. Então, a criatividade... Então, pode passar o slide, por favor. Então, a criatividade, né, passa, então, o significado de criatividade são os talentos que se constroem no território, então, territorialmente estabelecido. Então, a criatividade, ela é individual, né, é inerente aos indivíduos, mas o indivíduo isoladamente, ou na interação com o conjunto de indivíduos, constrói a criatividade social, ou seja, a criatividade no contexto do território. Né? E aí, então, esse tipo de criatividade, né, que leva a possibilidade de geração de valor econômico, que é justamente o pressuposto da economia criativa. Né? Então, é sair da criatividade social, baseada na cultura, ou no patrimônio cultural e ambiental, né, seguindo, digamos assim, para o ambiente de desenvolvimento territorial. Tá? Então, no caso da Amazônia, os patrimônios culturais e ambientais juntos, né, com a criatividade, são os motores do processo de desenvolvimento territorial sustentável, que é um pressuposto, então, da economia criativa. Por favor, Marcos, pode passar. E a inovação? Bem, a inovação é a implementação de novas ideias. Tá? Então, assim, vou falar mais rápido, porque não dá tempo de refletir muito sobre isso. Né? Mas a inovação, ela tem inovação sobre várias perspectivas, aí entra também a inovação para o desenvolvimento, né? Então, a inovação para o desenvolvimento é a busca de soluções que possam resolver problemas sociais, econômicos, ambientais, né? E então que surge então a economia criativa como uma perspectiva de uma inovação para o desenvolvimento, né? Porque ela mobiliza, pode vir a mobilizar os diversos atores e setores da sociedade, do estado do mercado, e aí é um outro princípio que a gente assume, que nenhum processo de desenvolvimento ele se dá por um único setor. Ou seja, o mercado sozinho não é capaz de levar a economia criativa, nem o Estado sozinho, nem a sociedade, no contexto da sua cultura e do seu ambiente. Pode passar mais. Bem, a cidade criativa no Brasil, então, as discussões que eu tenho informação, elas começam a partir de 2004, dessa primeira Conferência das Nações Unidas, né, sobre o comércio e desenvolvimento, que aconteceu no Brasil. Depois nós temos a criação da Secretaria de Economia Criativa, em 2011, já pelo Ministério da Cultura, né? E depois, então, a criação da rede de cidades criativas, que passamos, então, a ter várias cidades criativas no Brasil. Florianópolis e Curitiba em 14, Belém, Santo Salvador em 15, e outros municípios, outras cidades em 17 e 19. Por favor, Marcos. Pode passar. Bem, e aí, então, as cidades criativas que se tem hoje são essas: Florianópolis, Curitiba, Belém, Salvador, Santos, Paraty, Brasília, João Pessoa, Belo Horizonte, Fortaleza, e Belém é a única cidade na Amazônia que faz parte dessa rede de cidades criativas. Pode passar, Marcos? Bem, Belém. Então, a Belém fez um recorte de cidade criativa, é uma cidade criativa baseada na gastronomia, né? Então, cidade criativa da gastronomia na Amazônia, né? Então, o princípio, o desenho da cidade criativa na Amazônia é de acessar nos hábitos e práticas da comunidades tradicionais a partir da biodiversidade da Amazônia. Então, a culinária passou a ser a base da ideia de cidade criativa na Amazônia, no caso de Belém. Então, vários tipos de
de alimentos, como o açaí, o peixe, o camarão, etc., né, são os óleos específicos da região amazônica, são o desenho inicial da cidade criativa, de Belém como cidade criativa. Pode passar, né? O tempo já está passando, né? E aí, como foi o projeto que foi concebido de cidade criativa em Belém, na Amazônia, né? Como ele foi desenhado, né? Então, foi desenhado por construção de um centro de gastronomia e biodiversidade, em que se relaciona com uma escola de gastronomia, um laboratório de alimentos, barco-cozinha, museu da gastronomia. Então, a gente vê esses 4 pontos que estão dentro da concepção do projeto integrado de cidade criativa de Belém como cidade criativa, a gente vê que é muito centrada, digamos assim, na gastronomia e um pouco apartado ou afastado do contexto mais ampliado de um desenvolvimento mais ampliado do território. Pode passar, Magnas. Bem, então, de fato, Belém é uma cidade criativa. Anterior, Marcos, por favor. Belém é uma cidade criativa, efetivamente, né, para a gastronomia. Né? Ela está com um processo de inovação, conexão com as relações, por exemplo, com o patrimônio cultural, com o patrimônio ambiental, com elementos que fomentam a criatividade e também criam um valor econômico para a sociedade e promove o territorial. Em que medida esse projeto que eu coloquei há pouco, com alguns poucos pontos vinculados à questão alimentícia ou da gastronomia, em que medida isso está efetivamente vinculado a um projeto mais ampliado de cidade criativa? Pode passar, Magda? Bem, e aí, então, como eu coloquei ainda há pouco, se a cidade criativa do desenvolvimento territorial envolve uma série de dimensões, não só uma dimensão, não somente a dimensão econômica, não somente a dimensão cultural, né? Então, o que a gente pode dizer é que Belém, como cidade criativa na gastronomia, promove o desenvolvimento territorial. Bem, a gente percebeu na análise dos dados, né, que há uma desconexão, por exemplo, com aspectos do aspecto da sustentabilidade ambiental, por exemplo. Não há uma discussão no projeto de cidade criativa sobre a questão da água, da energia, dos resíduos, por exemplo. Então, foca muito só nos princípios alimentícios, né? Mas, mesmo assim, mesmo focado nos princípios alimentícios, desconsidera, por exemplo, as compras de insumos, né, que estão vinculados à rede completa, assim, o circuito completo da gastronomia. Então, foca muito só em fazer e mostrar a cultura gastronômica, mas não se preocupa com toda a cadeia, com todo o circuito de produção e consumo da gastronomia. Tá? Então, no caso de Belém, especificamente, ainda está muito baseada em eventos gastronômicos. Tá? Bem, e aí, então, o que a gente consegue perceber ou refletir sobre o projeto de cidade criativa de Belém, cidade criativa? É um laboratório que está aí com muitas possibilidades, né? Mas é preciso entender o conceito de inovação e criatividade para além da gastronomia. Para que tenhamos isso, é preciso ter maior envolvimento da sociedade na construção do projeto de cidade criativa de Belém, cidade criativa, né? E em comparação de outras dimensões da sustentabilidade, como eu disse ainda há pouco. Né? E também considerar essa conciliação entre valor de uso e valor de troca. Ou seja, a cidade criativa de Belém é muito desenhada ainda por turismo externo. Né? Então, como valor, extremamente só um valor de troca, não como valor de uso para o turismo interno, por exemplo, nessa relação da cidade entre habitat e que é a geração de valor social, né? Valor de uso do território para o valor econômico, que é de geração de renda. Pode passar mais para concluir, mais slide. Bem, então, o que é que a gente pensa? A necessidade de exploração de um arranjo produtivo maior, e aí, por exemplo, os estudos de pesquisas têm que fazer parte desse arranjo dessa criativa. A cidade criativa não pode ser vinculada exclusivamente ao aspecto gastronômico. Né? A necessidade de maior preocupação desse circuito de produção, como eu coloquei há pouco, toda a circularidade, a produção, do consumo e do pós-consumo, né? E a necessidade de integração às diversas políticas. Então, hoje, a gente vê uma apartada a política municipal da política estadual, apartado a política social da política turística, apartado a política cultural. Né? Então, o contexto da cidade criativa de Belém, a gente poder fazer essas críticas, digamos assim, para o seu aperfeiçoamento. Pode passar. Bem, obrigado, desculpa passar do tempo, tentei falar rápido, mas realmente 15 minutos é muito pouco para a gente apresentar aqui uma ideia mais completa. Obrigado pela atenção.
Muito obrigado, professor Mário, e agradeço aí a sua fala. Teremos aí oportunidades futuras para novos diálogos, e já aproveitando aqui o tempo que nos resta, já passo a palavra à professora Estela para ela poder destacar alguns elementos fundamentais para que a gente possa ainda também ouvir a Kelly e, quem sabe, né, ouvir alguns colegas aqui que estão nos assistindo também. Muito obrigado. Professora Estela, diretamente de Goiânia, acredito. Sim. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade. Magnus, obrigada a todos pela presença, diretamente de Goiânia. Estou bastante feliz em participar desse momento. Bom, então vou tentar ser breve para não comprometer o restante da apresentação. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os avanços e desafios para o enfrentamento de problemas sociais e trazendo alguma experiência alguns pontos, né, mais específicos da região centro-oeste, em particular de Goiás. Bom, então, num primeiro momento, apresentar brevemente um cenário com dados da Firjan de 2022. A Firjan é uma das entidades em que pesquisa e que publica alguns dados sobre economia criativa, indústrias criativas, e o que nós vimos é que a participação da indústria criativa no mercado de trabalho nacional em 2020 foi de 2%, enquanto que em Goiás esse indicador foi de 1,3%. Além disso, o salário médio da indústria criativa nacional em 2020, R$ 6.900, e em Goiás, em torno de R$ 4.600, só para apresentar um panorama. Pode passar. Ainda apresentando um cenário sobre alguns pontos fortes e fracos da economia criativa para o Brasil e para Goiás em particular também. Essas informações, elas são oriundas de uma de uma empresa de consultoria criativa, que inclusive é citada pela Firjan também, chamada de Tom Fleming. Então, nós temos como pontos fortes para o desenvolvimento da economia criativa no Brasil e em Goiás, um pacote criativo que combina setores que são historicamente diversos, uma herança cultural diversa, uma economia voltada para eventos, carnaval, festivais, um setor criativo também pautado pela presença de micro, pequenas e médias empresas, um setor de turismo, ainda que mereça maior investimento, não tem o seu potencial totalmente aproveitado, mas é amplo e diversificado, dada a diversidade geográfica, cultural do Brasil. Modelos de negócio que se pautam por produtos e serviços que inovam e que agregam valor, e a presença de muitos jovens empreendedores criativos. Pode passar, Marco, por favor. Como pontos fracos, em contrapartida, nós temos que muitas profissões criativas são subvalorizadas, que a formação e competências criativas muitas vezes são fragmentadas e sem a devida certificação, a falta de formalização de setores criativos de maneira geral, a inadequação de dados de inteligência sobre o desempenho do setor, indicadores confiáveis e para se avaliar esse desempenho, uma estrutura de governança complexa, muitos talentos que não têm acesso aos caminhos para a economia criativa, dados nossos históricos problemas de pobreza, de desigualdade social, um mercado internacional que ainda é pouco explorado, um difícil acesso a financiamento, a investimentos, ao investidor, e ainda baixos níveis de networking, de formação de redes, de agregação e colaboração do setor. Então, esse é um cenário aí, né, para desenvolvimento da economia criativa para o Brasil e em Goiás em particular. Bom, falando um pouquinho agora em Goiás, eu vou, num primeiro momento, brevemente, falar de alguma atuação institucional do governo do Estado em relação ao desenvolvimento da economia criativa. Bom, nós tivemos, de 2012 a 2016, a instalação do Observatório Brasileiro de Economia Criativa no estado de Goiás. Foram poucos estados, 6 estados no país, se eu não me engano, que receberam esses observatórios, e Goiás foi um deles.
E essa foi uma iniciativa da Secretaria de Economia Criativa do MINC, para mapear os setores criativos. Bom, até 2018, nós tínhamos no Estado uma superintendência de economia criativa e solidária, que estava vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação, ou seja, um monte de coisas juntas, já mostrando que não havia muita especificidade, foco na economia criativa. Mas pelo menos tinha uma superintendência com esse nome. Pode passar, Marcos, por favor. Bom, hoje o que nós temos, né, desde com a mudança de governo, em 2019, não temos mais a Superintendência de Economia Criativa, mas temos uma Superintendência da retomada do trabalho, do emprego e da renda, que foca algumas questões como artesanato, mobilização para o emprego, renda e arranjos produtivos, cooperativismo. Aí essa superintendência está vinculada à Secretaria da Retomada. Foi uma secretaria instituída aí durante a pandemia para tentar retomar, fortalecer várias áreas econômicas. Bom, nós também temos aqui em Goiás o Instituto Mauro Borges, de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, que está vinculado à governadoria, e que faz como se fosse um IPEA aqui de Goiás. Então, eles fazem vários estudos econômicos e, dentre eles, alguns informes técnicos sobre aspectos gerais da economia criativa, e os mais recentes são de 2018 e 2021. O intuito desses informes é subsidiar os gestores de políticas públicas e a sociedade civil para a elaboração de ações que possam fortalecer os setores e melhorar as condições de trabalho nos diferentes segmentos criativos. Bom, essa é a proposta. De fato, a gente, embora haja, né, o Instituto Mauro Borges produza essas informações, a gente não percebe muita vinculação entre aquilo que foi produzido, entre os dados, os números produzidos, e a efetiva formulação, proposta de políticas públicas voltadas ao fomento da economia criativa. Então, há um descasamento aí, podemos falar. Bom, então vou trazer só algumas informações desses informes do Instituto Mauro Borges de 2021. Num primeiro momento, vale dizer que o Instituto Mauro Borges conceitua como as ocupações criativas, tanto os criativos especializados, que são aquelas ocupações criativas em setores criativos, né, como museus, shows, na área de design, etc., e aqueles criativos embutidos, que são as ocupações criativas em outros setores. Então, um design, por exemplo, numa indústria automobilística. Então, eles consideram esse total de ocupações criativas. Em junho de 2021, a partir dos dados da CAGED, né, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Instituto Mauro Borges apontou 104.200 trabalhadores criativos, considerando os especializados e os embutidos, com destaque para Goiânia, que é a capital, Aparecida de Goiânia e Anápolis. Uma predominância esses trabalhadores criativos, de maneira geral, eles fizeram, a maior parte deles, o ensino médio completo, maior parte do sexo masculino, mais de 60%, e uma idade média entre 19 e 30 anos. Pode passar, Mar, por favor. Ali, ainda com dados do Instituto Mauro Borges, considerando a PNAD, porque a PNAD ela considera tanto o setor formal como o informal, e a CAGED só o setor formal. Então, os trabalhadores relacionados com a economia criativa, eles representaram, em meados de 2021, quase 10% do total de trabalhadores no estado de Goiás. Destes, quase 4% eram criativos embutidos, que trabalham em outros setores da economia, quase 4% de ocupações de apoio e apenas 1,5% de criativos especializados. A renda média dos trabalhadores da economia criativa, aqui em Goiás, considerando o mercado formal e informal pela PNAD,
é menor do que a renda média dos trabalhadores goianos, que é de 2.290. As ocupações de apoio possuem uma renda média de 1.700, os especializados 1.900 e os embutidos R$ 2.000. Quando a gente faz um recorte só para Goiânia, esses valores melhoram um pouco. Esses dados são do estado como um todo. Pode passar, Magnus, por favor. Bom, alguns eventos relacionados à economia criativa em Goiás são o projeto Raízes de Goiás, o Tecendo Amanhã, relativos a artesanato, projeto Arquitetura na Periferia da Arquitetura, o Polo de Audiovisual de Rio Verde, Game Show e Campus Party. Acho que deles o mais conhecido, até com projeção nacional, foi o Campus Party, agora em 2022. E, embora haja esses projetos relacionados à economia criativa, infelizmente há um gap aí. Eles são apresentados, mas a gente não consegue muitas informações sobre ele. Pessoas beneficiadas, impacto, e parece que não há muito uma continuidade. Então, a gente tem que apresentar essas ações, mas fazendo uma crítica também, né, sobre uma efetividade maior nesse sentido. Pode passar, Magnus, por favor. Bom, então, para finalizar, né, de maneira bem rápida, o que nós podemos dizer é que cada área criativa possui seu próprio modelo de negócio, propriedades intelectuais e cultura, mas todos eles têm em comum a dependência do talento criativo. E, para isso, a prioridade nas políticas públicas de um país, para tudo, né? E, em particular, para o desenvolvimento da economia criativa, tem que ser a educação e a capacitação. Então, acho que a gente... esse aspecto está colocado ali na Firjan, tenho que citar, mas a gente sabe que é consenso, né? Que a educação é a base para tudo, para o desenvolvimento da economia criativa, em particular no Brasil e em Goiás. Então, o que eu posso dizer é que há algumas ações incipientes, né, para o desenvolvimento da economia criativa em Goiás, há algumas informações que estão dispersas, eu acho que ainda falta concatenar realmente dados, né, melhorar os dados, melhorar os indicadores e fazer com que eles realmente subsidiem essas ações. Então, eu acho que temos muito a fazer ainda no Brasil e em Goiás em particular. E espero poder contribuir com isso também. E aqui eu finalizo a minha apresentação. Obrigada, Magnus. Muito obrigado, professora Estela. E agora eu já passo rapidamente, né, para a Kelly, lá de Recife, em Pernambuco, para compartilhar um pouquinho aí dos seus trabalhos no campo. Então, Kelly, muito obrigado, fique à vontade, estou aqui para auxiliar nessa comunicação. Então, bom dia a todos. Me chamo Kelly, eu estou vinculada ao Locus de Investigação em Economia Criativa da UFPE, que tem como líderes o professor Henrique Musi e o professor Fernando Paiva, e eu vou trazer aqui para vocês hoje alguns dados, tanto da Firjan quanto dos estudos que foram realizados na área de Economia Criativa por nós do Locus. Pode passar, professor Magnus, por favor. Então, como a Estela tinha tratado, né, nesse ano de 2022, houve o último relatório da Firjan sobre o mapeamento da indústria criativa, e a gente consegue perceber que mesmo diante de um contexto de pandemia, houve um crescimento na economia criativa do país, principalmente na participação no PIB, e Pernambuco se encontra entre as 10 regiões que têm um papel importante nesse desenvolvimento econômico da área da criatividade. Pode passar, por favor. E aí, isso é reflexo principalmente de algumas ações que são desenvolvidas pelo Porto Digital, né, em Pernambuco, através da sua área de atuação, que não foca apenas na área de tecnologia, como de desenvolvimento de software, mas também com algumas ações que são voltadas especificamente para a economia criativa, a exemplo das incubadoras, como o Porto Mídia e o Armazém da Criatividade. Algumas das ações do Porto Digital se encaixam nos processos de inovação aberta através do Open Innovation Lab, onde são desenvolvidas chamadas para que as empresas que tenham determinadas demandas possam compartilhar essas demandas e tenham soluções obtidas de maneira
aberta. Temos o Hack and Play também, que é um evento que envolve várias áreas, tanto de tecnologia quanto de economia criativa, que vai ser realizado esse ano também. Temos o programa Minas, que tem o objetivo de inserir as mulheres no contexto da tecnologia da informação e comunicação, a exemplo de processos seletivos que se voltam especificamente para a contratação de mulheres, para que possa haver essa inserção. Temos o LOCO, que é o Laboratório de Objetos Urbanos Conectados, que tem o objetivo de promover ações para a melhoria das cidades, pensar soluções para a melhoria dessas cidades de maneira conectada. A parte de novos negócios, que tem o incentivo das incubadoras e das chamadas para essas incubadoras, onde startups podem participar. E também o papel da JAMP, que é uma aceleradora de negócios para auxiliar nesse processo de incubação. Pode passar, professor. E aí, em relação a esse eixo dos novos negócios, eu trago a incubadora Porto Mídia, que ela foi criada em 2013 e ela tem foco em 6 áreas de negócios, propriamente design, cine, vídeo, animação, games, mídias digitais, fotografia e música. Só que o foco principalmente delas são em negócios que aliam tecnologia com criatividade, como pode ser observado no estudo de Paz e Silva, Múzio e Paiva Júnior. E o papel dessa incubadora é justamente fazer com que esses novos negócios eles possam ser implantados no mercado, utilizando a criatividade como base. Para a realização desse estudo, a gente utilizou a teoria da gestão da criatividade, que baseia-se em 3 elementos: indivíduo, liderança e cultura, que também foi proposto por um dos encabeçadores do Locus, que é o professor Múzio. E o foco do Porto Mídia ele é em 4 eixos de atuação: educação, empreendedorismo, experimentação e exibição. Só que nesse estudo de 2019, a gente percebeu que o foco da incubadora estava muito na parte de educação e empreendedorismo, ou seja, numa parte mais teórica, enquanto era deixado de lado a parte de experimentação e exibição. Então, foi uma falha que foi apontada através desse estudo. Pode passar, professor Marcos, por favor. Quanto ao Armazém da Criatividade, ele se trata de uma iniciativa que é uma descentralização das ações de Porto Digital para o interior do estado, propriamente da cidade de Caruaru, para desenvolver aquela região, que é uma região voltada principalmente para a confecção e para a moda. Então, tem também o desenvolvimento de ações em design, games, vídeo, animação, fotografia e música, como no Porto Mídia, mas o foco se direciona principalmente para o design de moda, o marketing digital e serviços criativos, como aponta o estudo de Vieira e Múzio, também oriundo do Locus. Isso é reflexo principalmente da vocação da região, e isso também é um grande avanço, já que a gente vê que as incubadoras, elas muitas vezes focam nas empresas de tecnologia e esquecem da vocação local. Então, um ponto a ser observado é a necessidade de realinhamento dessas ações, dessas incubadoras. Pode passar, por favor. Outra experiência importante, além das ações de Porto Digital no estado de Pernambuco, é o desenvolvimento de uma rede nacional de experiências de turismo criativo, que tem sido exemplo em todo o mundo, acerca e do quanto essa articulação em rede pode desenvolver uma área. Essa RECRI, ela é formada por indivíduos e instituições ligados a iniciativas que visam tratar o turismo de uma forma diferente, focado em ações de identidade, criatividade e desenvolvimento territorial, focando naquela lógica do turismo de massa que sempre existiu e olhando para a comunidade, olhando para a identidade, olhando para os valores que fazem parte daquela sociedade. E aí eles conseguiram várias ações ao longo desses anos, e uma delas foi a criação do Plano de Turismo Criativo da cidade de Recife, e que culminou, para que algumas coisas fossem obtidas pela cidade, a exemplo do título de Cidade da Música, pela Rede de Cidades Criativas da Unesco. Pode passar, professor Marcos, por favor. Recife passou a integrar, principalmente pela questão da importância do carnaval para a cidade, e das músicas atreladas a esse carnaval, a exemplo do frevo, que é uma cultura particularmente nossa. Então, isso influenciou muito para que Recife ganhasse uma representatividade em termos de cidade criativa. E outro estudo que vem sendo desenvolvido, colocando Recife como ponto, seria o estudo de Paz e Silva e Múzio 2021 e Paz e Silva 2022, que originou a minha tese, que trata da questão da SIC, a Cidade Inteligente Criativa. Nosso foco, nosso locus, foi a cidade de Recife, à medida que a gente percebe ações tanto na área de criatividade quanto de inteligência nessa cidade, e a gente se focou no contexto da região metropolitana de Recife para tentar encontrar alguns elementos atrelados
a cidade inteligente e criativa. E a gente percebeu que alguns dos resultados da tese mostram que as ações de inteligência e criatividade exercem uma função atrativa, né, para a cidade, para que pessoas de fora venham e, consequentemente, fomentem novos negócios ou novas ações. E a gente percebe também que a SIC ela é uma promotora de qualidade de vida, porque à medida que você inclui as pessoas, faz com que elas participem dos processos políticos e de soluções, a gente tem uma cidade que é mais aberta, é uma cidade mais com mais qualidade de vida para se viver. Pode passar, professor Magnus, por favor. Enquanto a gente aponta a necessidade de fomentar políticas públicas para que a cultura local seja mais valorizada, exemplo do artesanato, também a importância de outras iniciativas em rede, além da Recria, e novos estudos e direcionamentos a partir do conceito de SIC, desmembrando para além de Recife ou de sua região metropolitana. Eu agradeço e passo a palavra para o professor Magnus para fechar a sessão. Muito obrigado, Kelly. Eu peço para que todos aí quem deseja, não só os palestrantes, mas todos que estão aqui presentes, possam abrir suas câmeras, se caso não estiver criando nenhum desconforto, né, para que todos possam se ver e ser vistos, né? Nós fechamos para criar nós fechamos as telas aqui para criar uma estabilidade, mas para todos aqueles aí que estão conosco, seria muito bacana aí a gente olhar nos olhos, mesmo que remotamente, né, de todos que estão aqui conosco e acima de tudo, se vocês autorizarem, fazer um registro, né, um registro fotográfico desse encontro aqui com vocês. A gente espera que essas falas, elas não serão únicas, nem elas reverberem, né, para vários aspectos. Tentamos ser diversificados no sentido de dados, de fatos, né, de pessoas pesquisadoras sêniores, né, mas juniores, né, recém-doutoras, e assim a gente procurar cativar o interesse da comunidade acadêmica, não só da administração, mas também, aos poucos, de outras áreas também, para que a gente possa avançar nessa agenda de um Brasil criativo, de um Brasil que possa, talvez, não só lançar luzes sobre questões periféricas, mas transformar essa periferia em algo central, mas que seja e atenda aí diferentes aspectos para a redução de desigualdades, né, e superação de vários problemas sociais e estruturais aqui no nosso Brasil. Foi muito bacana, né, essa sessão, porque o professor Tiago e o professor Márcio se concentraram em aspectos mais amplos e conceituais, e depois, né, a Estela e a Kelly começaram a entrar em aspectos mais regionais, em aspectos mais locais, para mostrar que isso não esgota e nem representa, está longe de representar o todo. Tem muitas manifestações, muitas expressões que muitas vezes não estão sendo catalogadas, estudadas, refletidas, seja de uma forma positivista, seja de uma forma crítica, seja como for. Então, nós temos aí um campo ávido de estudos, né, e a gente acredita que a economia criativa, enquanto uma agenda de Estado, possa entrar em cena novamente em breve, né? Se não for em nível federal, né, para um desenvolvimento para além de um mandato, para além de um governo, que seja, né, que se expresse de uma forma para além dos municípios, que estão hoje fazendo o esforço de levar adiante isso mesmo com algumas restrições ou desinteresses nas agendas governamentais estaduais e federal. Então, estamos aí, por isso que é importante essas ações globais e locais para formar o glocal, no sentido de a gente poder avançar nesse sentido, né? E no mais, pessoal, eu sei que a gente não vai conseguir aqui encerrar, a gente já está chegando nos 10, a sala daqui a pouco vai fechar, por causa que tem outras sessões, e adiante. Esperamos que vocês aí aproveitem o ENAMPAD, tem muitas outras programações, tem trabalhos relacionados à economia que estão sendo apresentados, e depois, quem tiver interesse, nos procure alguém dessa nossa rede, pode procurar diretamente a gente aqui também, ligado à universidade, onde é a sede desse hub, dessa conexão, mas de toda forma, todos aqui, de alguma forma, conversam e querem somar e querem avançar juntos. Então, a gente tem essa alegria, e aí deixo, por fim, se alguém quiser levantar a mão e quiser deixar alguma mensagem de encerramento, por favor, fiquem à vontade, seja no chat, ou seja aqui ao vivo. E aqueles que não abriram o vídeo,
é porque talvez não estão podendo ou não querem sair na foto, eu até vou entender. Mas se querem ou não ouviram o que eu falei, por favor, abram o seu vídeo, que agora é o momento. Agora é o momento desse registro, para que a gente possa aí ter essa documentação, porque para nós é muito importante esse momento, essa data, esse encontro. Então, todos aqueles aqui, quem quiser aproveita, tem alguns abrindo, já conectando, ótimo, legal, né? Pedro, Camila, Fabrício, Kênia, Diego, Mariana, Vanessa, Eliezer, Karine e os nossos brilhantes palestrantes aqui, além, né, dos demais que ainda não puderam fazer esse momento. Então, estou tirando até a foto aqui na tela com vocês para registrar e depois eu compartilho. Então, pessoal, fica aí o contato, fica o agradecimento e fica aí esse desafio para a gente levar adiante e que a cátedra Unesco, assim como outras cátedras, essa em especial da Economia, Crise e Políticas, pode prover aí benefícios mútuos, mas que tenham, acima de tudo, impactos nas nossas comunidades, na nossa sociedade, nos nossos territórios, né, e que eles não estão desconectados, só precisam aí ter, né, esses elos que se apresentem, essas mediações que são necessárias, né? Então, muito obrigado a todos e um bom evento e até um próximo encontro. Obrigada. Minha tela não congelou, não virou meme, não. Fiquem tranquilos. Aqueles GIF animados. Valeu, um abraço a todos, obrigado. Valeu. Um abraço a todos, pessoal. Obrigado, Lidiane. Obrigado, Kelly. Muito bom. Só estamos começando. E obrigado, Lidiane, a equipe da Ampad que está conosco. E obrigado pelo trabalho aí de suporte com a gente. Obrigada, Magnus. Até uma próxima. Até uma próxima. Agradeço aí, Kênia, Tatiana, Tiago, Fábio, Diego, que estavam aqui com a gente. Nós estamos, então, encerrando essa sala, que essa sala, daqui a pouco, ela vai se auto-fechar, ou melhor, né, ela vai ser fechada para poder ser trabalhada para a próxima atividade. Então, ela vai 5, 4, 3, 2, 1, daqui a pouco ela vai fechar. E até logo para vocês.